TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Vamos hoje a mais um Rosina de A a Z. Eu estava fazendo as contas e descobri que eu estou quase completando 10 anos de televisão. Isso é bom, né? É uma história para contar. E aí, de repente, quando chegar na data do aniversário, eu faço um programa especial com a retrospectiva do Rosina de A a Z. Mas hoje eu quero dar meio que uma puxada de orelha, não é bronca. Você sabe o que é 20 horas e 30 horas? Você sabe o que é isso? Para marcar o horário de um evento. Esse evento aconteceu sexta-feira e o banner de divulgação, os folhetinhos, os cardzinhos de divulgação vieram escritos com essa informação do horário, 20H, 30H. Eu não sei em que planeta o dia dura 30 horas. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar para você o slidezinho para você ver como que veio, para você visualizar. E o outro, de um evento que vai acontecer sexta-feira que vem no mesmo lugar, veio com a informação abaixo, 20 e 30 horas. Tá complicado, né? Eu não sei como é que o povo está aprendendo medida de tempo. Você que está aí em casa, enquanto eu faço as apresentações, você vai pensando qual é a resposta certa para essa questão. Vai pensando aí. Enquanto isso, eu quero lembrar que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Pati de Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV a cabo, você pode assistir pelo site da própria TV, você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Tudo aí por você. E o meu programa tem reprise sexta-feira, às 10h30 da manhã, ou o programa novo na semana, aos domingos, 5h30 da tarde. E qualquer dúvida, reclamação, sugestão, você pode enviar para o meu WhatsApp, que eu vou te responder. Mas, por favor, se identifique, diga o nome de onde você é e qual é a questão. Se é sugestão, se é crítica ou se é uma dúvida que você queira tirar. O Rosina de A a Z está sempre pronto para atender você, fazendo rima agora. Gente, no programa de hoje vamos ver a resposta da medida de tempo. Medida de tempo segue a mesma regrinha da medida de peso, que é o grama, você só usa o G. Se for quilograma, você usa o kg, tudo minúsculo, você não bota S, você não escreve coisas além dessas duas letrinhas, ou do G ou do kg. Se for medida de comprimento, você põe M de metro, cm de centímetros, ou km de quilômetros. Se for medida de volume, você vai usar o L de litro. É tudo minúsculo, você não inventa, não é isso? Não é assim? Agora vê a medida de hora, a resposta certa aí, que eles vão colocar para você. Eles vão mostrar o que estava errado, eu coloquei em vermelho, e o que está certo vai aparecer em verde. Gente, eu vejo isso tudo nos panfletos de divulgação de evento. O certo é o que está em verde, 20H, 30 minutos. Não existe 20 horas e 30 horas. Do mesmo jeito que não existe meio-dia e meio. Você tem meio-dia mais meio-dia, é um dia. O certo é meio-dia e meia hora. Gente, por favor, né? Nós somos nativos de língua portuguesa. Temos a obrigação de alguns detalhes, nós temos que saber e falar.
corretamente. Não precisa sofisticar. Mas o Rosina de AZ hoje não será só sobre medida de tempo. O Rosina de AZ de hoje trouxe para vocês a doutora Mary Laura. E ela vai se apresentar, mas o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é sobre violência sexual e a educação das nossas crianças, jovens e adolescentes para que eles entendam a gravidade disso e aprendam a não praticar essas violências. Doutora Mary Laura, muito obrigada por ter aceitado vir ao programa para tratarmos juntas de um assunto tão delicado. E eu quero que você se apresente, que pouca gente conhece, ou muita gente conhece, mas e fale para nós sobre o projeto que está já em curso desde 2019. Boa tarde, inicialmente, agradeço esse convite. É sempre muito bom estar falando sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar, esclarecer sobre violência sexual. Eu sou médica, sou perito legista, concursada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente respondo pela direção do Posto Regional de Polícia Técnico Científica, que o pessoal conhece mais como IML, aqui em Petrópolis. Isso. Né? O Posto Regional, na verdade, assim, só fazendo uma explicação, ele compõe não só os peritos legistas, mas ele também tem peritos criminais, peritos papiloscopistas, técnicos auxiliares de necrópsia e inspetores. Somos quase 30 servidores lotados ali, né? E agora nós temos, né, a satisfação de ter também uma sala lilás, né, que vem abrilhantar, vem nos auxiliar nas nossas perícias, né, na parte médico-legal, realizando o acolhimento das vítimas, né? Então é isso, eu sou médica, né? Sou professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis também e estou na perícia já há mais de 20 anos. Né? E eu gosto muito dessa área, que é a área de violência sexual, a área de esclarecimento, e como educadora que sou, né? E eu gosto de educar, de falar sobre o assunto. Certo. Então, Mary, vamos conversar sobre o projeto Minha Aurora. Eu tenho certeza que esse projeto foi criado em função da realidade que você vivencia na sua função como perita, e principalmente em relação à sala lilás, porque você deve haver uma estatística de casos na cidade de Petrópolis que tenham motivado você, como educadora, junto com a Juliana Zi, a doutora Juliana Zi, a criarem esse projeto para levar, para educar as crianças, os adolescentes e os jovens, evitando que isso tome uma proporção maior. Explica para a gente o projeto. O projeto Minha Aurora, ele foi criado no final de 2018, uma vez que nós tivemos um levantamento, né, da quantidade de vítimas de violência sexual no município, e era uma quantidade fora do normal. Nós sempre temos uma quantidade grande de vítimas de violência. Ela oscila entre 110, 150, né? E em 2018, isso ultrapassou os 180 vítimas ano, né? Isso é muito para uma cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis tem 300 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, é uma quantidade fora do normal para a cidade. Então, isso nos motivou, a minha Juliana, eu como perita, a Juliana como delegada, né? A montarmos um projeto que ele tivesse um viés de esclarecimento e um viés investigativo. Então, certo. O projeto Minha Aurora, ele tem esse lado de esclarecimento, de levar tanto para a sociedade civil de uma forma geral, mas também para as escolas, esclarecimento sobre o que é violência sexual e o que fazer quando eu sofro violência sexual, né? É o caráter educativo. Como forma de prevenção até para a menina ou o menino, que os dois podem sofrer esse tipo de violência, se resguardarem, ligarem um sinal de alerta. Por quê? E eu acredito que durante a pandemia isso aumentou, essa estatística é mais grave. E explica por quê, onde isso acontece em maior quantidade. Essa violência, porque não existe só a violência da penetração
estupro. Explica para nossos espectadores quais são as formas de violência sexual mais comuns até. Bom, vamos do começo, né? A violência sexual, ela acontece mais em meninas do que em meninos, tá? Ela acontece mais em meninas abaixo dos 17 anos. Tá? De menores de idade. Menores de idade. E 70% dessa violência acontece dentro de casa, tá? Então, a pandemia, como você bem lembrou, ela maquiou essa estatística. Por quê? Porque a escola, ela se torna um porto seguro para as crianças. É onde o professor, com sensibilidade, capta uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, uma nota mais baixa, recorrente em um aluno que sempre ia bem, a capacidade de fala, de locução dessa criança modifica. Então, o professor, ele, atento que ele presta atenção e fala assim, olha, alguma coisa está errando. A gente chama a família, conversa, chama atenção, acompanha e conversa com a criança, e muitas vezes nessa conversa, em algumas escolas, se tem o psicólogo, o psicopedagogo, que consegue conversar com essa criança, ver o que está acontecendo de errado e consegue captar, não, está acontecendo alguma coisa, tipo violência sexual com essa criança. Aí sim, toda a autoridade é comunicada, aí sim a família é comunicada para que se faça uma investigação. Mas se vê a importância do professor, a importância da escola nesse meio e como isso fez falta na pandemia. As crianças ficaram reféns e não conseguiram, realmente as nossas estatísticas caíram muito, porque as crianças elas não conseguiram verbalizar aquilo que elas estavam sentindo. Nem demonstrar, nem pedir uma espécie de socorro. Exatamente. Você falou a questão do professor sensível, me lembrei de um fato, foi em 1991, numa escola particular, não era escola pública. Eu, professora regente da turma de primeiro ano, eu ainda era só professora primária, porque eu passei por todos os segmentos, e um aluno começou a arrancar o cabelo. Inteligentíssimo, adorável, eu lembro o nome dele, mas não vou falar aqui, isso não é legal e tal. E ele começou a arrancar o cabelo. E aí eu comecei a apertar a psicóloga da escola. Escola particular tinha uma psicóloga presente ali diariamente. Está acontecendo alguma coisa, ele está arrancando o cabelo. Não, é impressão. Não é impressão, daqui a pouco tinha um buraco na cabeça do menino. Aí ela viu que realmente a coisa estava indo além. Aí chamou o menino, começou a conversar, ele não abriu nada. Chamou a família, o tio, para resumir a história e dar a vez para você, levava o garoto de 7 anos de idade para ver show de sexo explícito. Então, é uma violência. É uma violência. Psíquica. É psíquica, é psicológica, mas é uma violência e o garoto não sabia o que fazer com o que ele estava vivenciando. Aí arrancava os cabelos. Então, você falou do olhar do professor. O olhar do professor é fundamental. Eu concordo plenamente, mas vamos prosseguir que o assunto é seu. Aí vamos lá, o projeto Minha Aurora, ele veio para isso, com essa vertente educativa. Então são palestras em escolas, Antes da pandemia nós estávamos mais ativas com isso. Depois da pandemia a gente deu uma parada, mas agora a gente está voltando novamente, porque essa vertente para nós é fundamental. E nós tivemos um retorno muito grande nas palestras de escola, porque quando você escuta que violência sexual não é só a penetração, como você falou, também é passar a mão, também é um beijo forçado, também é forçar a criança a fazer alguma coisa que não deveria, Ou seja, a criança tocar em órgãos genitais de adulto, isso tudo é violência sexual. Então, quando você explica isso, verbaliza isso na frente de muitas crianças, a pessoa, a criança, ela se vê, a criança, o adolescente se vê naquela situação. Então, eu estou sendo violentado sexualmente, porque ela não tinha nome para isso. Então, muitas vezes, pós-palestra, essas crianças, adolescentes, chegavam no privado para falar, olha, isso está acontecendo comigo. Eu não sabia que isso era proibido.
Por quê? Porque a gente acha que hoje, como a gente tem internet livre, muita informação, mas é muita informação jogada. A gente não tem quem pegue toda essa informação e traduza ela, orientando o jovem adolescente. Isso é muito importante. Pois é, e às vezes os pais estão trabalhando e deixam com um tio, com uma avó, com um avô, e essas coisas acontecem sem que a criança tenha a certeza do que está acontecendo, porque o adulto sempre mascara, às vezes é um primo, né? Vamos brincar de médico, né? Que na minha época se falava que era para brincar de médico. Né? Isso é complicado. Agora, doutora, eu trouxe o folderzinho que vocês divulgam o projeto, e aí vamos mostrar um pouquinho desse folder. Começar pela capa do folder, do projeto Minha Aurora. Aí pode passar para a primeira página, por favor. Posso falar da capa? Pode falar. A capa é a aurora boreal, né? Sim. Então, o nome Aurora, ele surgiu, né, com a ajuda da minha filha, né, e minhas enteadas, as 4 juntas, são mulheres muito ativas também, e a gente estava montando um nome. E Aurora significa renascimento. É o florescer. É o renascimento, é o renascer. Então, é o que a gente quer, né, para as mulheres, né, que elas renasçam, né? Aconteceu, houve um estupro, mas vamos renascer, vamos novamente recomeçar, né? Tipo isso. Aí, na primeira página, eu observo que tem algumas orientações em relação... a gente fala muito nisso, né? Em cidadania, né? Em todos participando em prol daquela criança, daquele adolescente. Então a gente fala do professor, a gente fala do médico, do postinho, do enfermeiro, né? A gente fala daquela unidade de saúde e família que acontece em todos os bairros, que prestem mais atenção na criança. Então, segurança é só para a polícia? Não, a gente chama de segurança cidadã. É aquela em que toda a comunidade ela trabalha em prol da segurança das suas crianças e adolescentes. E isso está previsto em lei e no Estatuto da Criança, da Infância e da Adolescência. Isso. Também no ECA está previsto isso, que toda a comunidade no entorno daquela criança é responsável pela segurança daquela criança. E aí na outra página nós temos uma informação que eu acho que você deve esclarecer de todas as maneiras aqui. A primeira coisa, a pessoa foi vítima de uma violência sexual. O que fazer, né? Então, hoje, a gente tem uma polícia voltada, uma polícia devotada, né? E muitos policiais muito bem formados para acolher essa pessoa que foi violada. Nas delegacias, quando ela vai ser atendida pelas NIANs. Aqui em Petrópolis, pelo menos, a gente não tem DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Isso. A gente tem as NIANs, que são os núcleos de atendimento à mulher, né? Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. Na 106ª e na 105ª. Isso. Tanto no Retiro quanto em Itaipava, a gente vai ter esses núcleos, né? Que são dirigidos por delegados muito competentes, 105, doutora Cristiana, 106, doutor Ney, né? São os titulares das delegacias. E ali, nesses núcleos, vão ser ouvidas. Então, quando a pessoa ela é vítima de uma violência sexual, ela tem que ir à delegacia, né? Ela fala assim, ela tem que ir à delegacia antes de ser examinada pelo ML, na sala lilás e tudo. Sim, esse é o fluxo. A gente só examina mediante um registro de ocorrência, né? Ou seja, eu tenho que ter um inquérito a investigar. A partir desse inquérito, a pessoa é encaminhada para as unidades periciais. Isso em qualquer lugar do estado. E aí, essa menina vai ser atendida na sala lilás por uma perita como você. Isso. Inicialmente, ela é acolhida. A gente tem enfermeiras, assistentes sociais e psicólogas que vão acolhê-la. E depois o perito legista vai atendê-la. E esse acolhimento ele é fundamental, porque esse acolhimento também ele gera um fluxo, né? O perito legista, ele constate ou não que houve ou não alguma lesão, isso é o de menos. O importante é dar o fluxo para essa pessoa, ou seja, se ela foi manipulada, se ela foi realmente violada, ela precisa procurar um hospital, né? Então, todo esse fluxo ele é fornecido pela nossa perícia, né? Todo esse cuidado, né? Com a ajuda das servidoras da sala lilás, a gente faz esse fluxo de atendimento, né? Aonde ir, onde ser atendido,
Porque quando existe a violência sexual, principalmente contra a mulher ou contra o menino, né, com penetração, a gente sabe que isso é uma porta aberta para as doenças sexualmente transmissíveis, né? E para as meninas em idade fértil, ainda é uma porta aberta para uma gravidez indesejada. Claro que nem sem entrar em vertente de crenças ou de partidos e tudo, cada um resolve sua vida, mas a gente tem que ofertar o que existe. Existe isso a seu favor. Com o ser humano. Com o ser humano. Com a pessoa. Com a pessoa, exatamente. Sem outros... Sem ideologias ou religiões. Exatamente, né? Isso a gente coloca da porta para fora e da porta para dentro a gente só oferece os benefícios que aquela pessoa pode ter. Com uma pílula do minuto seguinte, né, com todos os kits para que a pessoa não desenvolva uma doença sexualmente transmissível, como por exemplo HIV, as hepatites, né? Então isso tudo a gente consegue de uma forma geral fornecer para essa vítima, né? Ou seja, encaminhá-la para que ela siga um fluxo de atendimento. Olha, eu até esqueci, vou cortar um pouquinho, que eu tenho que chamar um intervalo. Então é rapidinho, fica aí, porque nós vamos finalizar o programa na volta, mais o segundo bloco, que vai ser curtinho, com a doutora Mary Laura. Esse assunto não acabou. Vamos ver o intervalo aí rapidinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de AZ de hoje, batendo papo com a doutora Mary Laura, e nós estamos falando sobre violência sexual, porém com um olhar preventivo e educativo, de maneira que a gente consiga trabalhar com as nossas crianças, adolescentes e jovens para evitar que isso aconteça, porque muitas vezes o problema é a desinformação. Então, vamos terminar esse segundo bloco rapidinho, porque o tempo é curto e ele passou, correu com a doutora, continuando esse papo importantíssimo com a doutora Mary Laura. Mary, explica para o nosso telespectador se ele se estiver vivendo alguma coisa
nesse sentido, mesmo que não tenha havido ainda a penetração, mas o toque forçado, né, passada de mão, como essa jovem ou esse jovem pode buscar apoio? Aonde? Bom, vamos esclarecer isso, por favor. O primeiro ponto assim que a gente coloca, né, eu como policial civil que sou perito legista, sou policial civil, seria procurar a delegacia. Se houver alguma inibição em procurar a delegacia, hoje a gente tem núcleos que podem acolher essa pessoa, né? Por exemplo, o CRAM, né? Que funciona ali no Santos Dumont, naquele posto. Né? A própria Sala Lilás também, ela tem um viés informativo, ela pode receber para informação também, né? Uhum. Mas assim, eu sempre recomendo que procure a delegacia. Por quê? Porque essa roda de violência, ela não acaba enquanto você não dá um ponto final. E quando a gente dá um ponto final, quando a autoridade policial, ela entra no contexto, né, e ela começa uma investigação. A gente sempre tem que lembrar que essa violência pode não ter acontecido só com uma pessoa, né? A gente tem N histórias que poderíamos contar sobre irmãos de uma mesma família em que todas as meninas foram violadas, todos os meninos foram violados, né? E por familiares. Por familiares, exatamente, por familiares. Não então, por gente de fora, dentro de casa. do núcleo familiar. Então, é importante que a pessoa, quando ela já tem consciência, ela fale, ela recorra a uma autoridade, ela recorra à polícia militar, né? Hoje em dia a gente tem a Ronda Maria da Penha também. Então, qualquer autoridade que possa orientar essa criança, esse adolescente, né? E quando é criança e adolescente, tem que ir acompanhado do conselho tutelar, que é uma coisa importante se falar também, né? Sozinho não pode, tem que ir com o conselho tutelar. Mas a gente tem N locais que essa pessoa pode procurar. O Conselho Tutelar atualmente na cidade são 3 núcleos para atender. A Petrópolis foi meio que dividido em 3 regiões. Isso. Cada região tem um Conselho Tutelar. Então nós temos 3 conselhos para atender os nossos menores aqui na cidade. Isso. E eles são acompanhados, né, pelo Conselho Tutelar quando vão, por exemplo, para o ML, para um exame, são acompanhados do conselheiro tutelar. Então, não chegam lá sozinhos, desamparados. É isso que é importante. Agora, doutora, para a gente encerrar a fala dos projetos de 2023, com esse cuidado e esse viés educativo. Bom, nós temos o viés educativo, que nós queríamos reiniciar essa nossa conversa com as escolas, né? Falar, palestrar nas escolas. A gente já tem algumas escolas que já estão nos procurando para conversar. E a gente fala nas escolas de uma forma em que a criança e o adolescente entendam, ou seja, de uma forma que não seja tão técnica, tão séria, né? Para que as pessoas consigam, para que eles consigam entender, captar a nossa informação. Né? Esse é o nosso maior projeto para esse ano de 2023. Que é essa recuperação do Minha Aurora. Mas você falou que tem um outro com outro nome. Escola que Acolhe e Cuida. Né? Escola que Acolhe e Cuida. E vocês estão envolvidos também? Nós estamos envolvidos também no Escola que Acolhe e Cuida, que foi um projeto iniciado pelo juiz José Cláudio. O doutor José Cláudio iniciou esse projeto, né? Juntou vários atores que estão envolvidos no bem-estar das crianças nas escolas. Né? Então, os atores, professores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, assistente social, toda essas pessoas que geralmente lidam com as crianças. Isso. E uma iniciativa do Juizado de Menor, né? Isso. O juiz Luiz Cláudio. É José Cláudio. É José Cláudio. Então, isso é muito importante, porque dentro desse projeto muito bonito, a gente não tem só o projeto Minha Aurora, a gente tem outros projetos também, junto com a Polícia Militar, né, junto com a Defensoria. Então, tem outros projetos que estão juntos e que vão levar junto às escolas esclarecimento, que eu acho que é o mais importante. Eu estou no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, conselheira pelo meu CPF, não represento entidade nenhuma. E ontem, na reunião, eu me coloquei na comissão que vai repensar as ações da Patrulha Maria da Penha, junto com a Guarda Municipal, que também é um trabalho super importante de atenção à mulher, principalmente que está sofrendo violência, já que a gente sabe que é dentro de casa que essa violência mais ocorre. Doutora, para a gente terminar, um recado bem rápido para
para os nossos telespectadores? Bom, o meu recado vai principalmente, né, para as crianças, adolescentes, que confiem nos professores, conversem com os professores, se alguma coisa estiver ali afligindo, principalmente quando vem dentro de casa, né? E procurem atendimento, né? E os pais também recorram à Polícia Civil, vão ser muito bem atendidos, né? Nos núcleos de acolhimento. E é isso. Eu acho que é mais ou menos o recado. É cuidar, né? É cuidar e educar para prevenir que quando esse jovem se torne um adulto, ele seja um abusador, um violentador ou sofra os abusos sem saber que está sofrendo os abusos ou chegue a um estupro, a sofrer ou a praticar, né? Porque não é não, como Muito sempre bem. a gente diz. E o Rosina de AZ de hoje, infelizmente, vai acabar aqui, mas semana que vem tem mais e eu conto sempre com a sua audiência. Muito obrigada e um excelente, feliz final de domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.